Pois é, o que Donald Trump já disse, inclusive, quando ele foi questionado se houvesse essa derrota na Suprema Corte, ele tinha falado que teremos que desenvolver um plano para o segundo plano, né? E o secretário do Tesouro, Scott Bessent, também outros funcionários do governo disseram que os Estados Unidos invocariam outras justificativas legais para manter o máximo possível das tarifas. Entre elas tem uma disposição legal que permite tarifas sobre bens importados que ameacem a segurança nacional. Então eles falam, né, que o déficit que os Estados Unidos têm com outros países ameaça a segurança nacional, mas nenhuma delas tem essa flexibilidade, a dinâmica e a dimensão dessa lei, né, da IEPA, né, dessa Lei de Poderes Econômicos de 1977, que nunca tinha sido usada para que Donald Trump fizesse essa política tarifária de uma forma tão simples, digamos assim, né, e não tivesse que passar pelo aval do Congresso para conseguir implementar essa política tarifária. E aí, Américo, o que eu queria te perguntar é isso, né? O que a gente vê aqui nos Estados Unidos é Donald Trump, no seu segundo mandato, fazendo muitas das suas políticas por decreto, sem passar esse tipo de política pelo Congresso americano para conseguir levar adiante suas promessas de campanha. Você acha que com essa decisão isso pode mudar e pode mostrar que Donald Trump não tem o poder todo que ele imaginava? Ou você acha que isso é uma questão pontual porque acaba ferindo interesses econômicos importantes? Então, nesse caso, a Suprema Corte deu ali um aval favorável a Trump, mas isso não deve acontecer também com talvez outras políticas e outros questionamentos que acontecem na justiça americana. Em princípio, me parece uma decisão pontual, justamente por ferir vários interesses econômicos, e não é que o presidente Donald Trump perde ali a maioria que ele tem tido na Suprema Corte ou no Congresso. Pelo contrário, ele continua tendo maioria nas duas casas do Congresso, continua sabendo que a composição da Suprema Corte é uma composição conservadora, em grande parte alinhada com a agenda política e econômica dele. Então, ele não vai ver uma mudança geral nisso. Agora, mesmo sendo uma coisa pontual, é uma derrota importante, porque até aqui o presidente Donald Trump achava que não precisava fazer nenhum tipo de negociação, podia ignorar completamente as ressalvas do Congresso, e tem muitas ressalvas, inclusive de senadores e representantes que são do Partido Republicano. Eles não concordam completamente com tudo. Eles têm um alinhamento, em princípio, com o presidente. Ele está atropelando, basicamente, tanto a Suprema Corte como o Congresso e a legislação dos Estados Unidos. Então, pode, mesmo ser pontual, uma grande derrota, mas também nos mostra alguns valores importantes da democracia nos Estados Unidos. Toda a ideia dos checks and balances, né? Pesos e contrapesos, você impedir o poder absoluto, é um dos poderes, especialmente o presidente. Então, isso mostra que tem limite, sim, mesmo um presidente tão obstinado, insistente como é o presidente Donald Trump. Mesmo sendo pontual, uma derrota grande que pode mudar coisas nessa composição política dos Estados Unidos. E, professor, para terminar o assunto, para a gente falar de uma forma mais profunda sobre essa política tarifária, o senhor acha que Donald Trump acertou usando essa política tarifária até o momento, assim, com o que já se colheu de consequências, de impactos dessa política tarifária? O senhor acha que faz sentido o Donald Trump tarifar alguns países? Ele tem razão quando ele fala que há uma injustiça cometida por alguns países em relação aos Estados Unidos? Pois é, são duas perguntas, né, Priscila? Alguns países, sim, faz sentido, né? Então, reduziu, por exemplo, o déficit em relação à China, né? É o menor déficit em 20 anos. Mas aumentou muito o déficit comercial dos Estados Unidos com outros países. Então, os Estados Unidos diversificaram mais a balança comercial. O Trump acertou? Não, né? Está sendo demonstrado, inclusive, pelos instrumentos da democracia, né? Isso mesmo, nessa mesma linha do Américo, né? E o Trump não é um ditador, ou pelo menos não ainda, né? Nós estamos vendo as instituições dos Estados Unidos funcionarem. A questão é que, se ele tivesse acertado, ele teria apoio para continuar fazendo isso. Já havia um movimento no Congresso para derrubar, por exemplo, as tarifas contra o Canadá. Então, senadores, inclusive republicanos e congressistas, né,
republicanos tentando passar projetos de lei para derrubar as tarifas contra o Canadá, porque o Canadá, que sempre foi um aliado dos Estados Unidos, historicamente aliado, começou a se aproximar da União Europeia e, veja só, da própria China. Então, esse tarifaço, e não é novidade, porque no primeiro mandato do Trump ele tinha imposto tarifas ao Canadá, ao México, à União Europeia. Então, mas o tarifaço, como foi feito contra todo o mundo, né, pulverizando, inclusive acabou se demonstrando que contra o tarifaço em relação ao Brasil foi injusto, né, porque pela nossa balança comercial os Estados Unidos deveriam nos pagar 7% de tarifas, pelo mesmo cálculo que o Trump usou, né? Então não foi acertado, a forma como foi feito não foi acertada, e diferentemente do que o Trump afirma, quem paga não são os países que exportam para os Estados Unidos, são os consumidores, aumenta o custo de vida, acaba impactando a affordability, essa expressão tão utilizada nos Estados Unidos hoje, o custo de vida das pessoas, é evidente isso. Nós percebemos, inclusive, que na disputa, na queda de braço entre Estados Unidos e China, a China acabou demonstrando que tem vantagem, né, porque produz grande parte dos produtos que são comercializados nos Estados Unidos e das matérias-primas também. Então, no final das contas, se ele tivesse aplicado tarifas para alguns países que têm muito desequilíbrio, ou se ele tivesse aplicado tarifas que acabam influenciando geopoliticamente, esse tarifaço que foi feito contra a Índia, por exemplo, por comprar petróleo da Rússia. Ele conseguiu negociar, ele impôs 25% de impostos de tarifas à Índia. A Índia parou de comprar petróleo russo e negociou 18% com os Estados Unidos. Houve também negociações com a União Europeia, ele conseguiu 15% num acordo comercial com a União Europeia, 10% com o Reino Unido. Como ficariam, por exemplo, esses acordos todos que foram firmados agora se o tarifaço do Trump cair, né? É que tudo isso gera uma insegurança jurídica, um enfraquecimento da posição dos Estados Unidos, Priscila. Muito bem. Só para complementar, né, o que essa decisão da Suprema Corte fez, né? Foi uma decisão que foi feita a partir de processos em instâncias inferiores que foram movidos e que foram agregados, era um processo de 12 estados numa ação judicial, alegando que as tarifas são ilegais e prejudicam os orçamentos desses estados, e essa ação foi consolidada com uma outra que foi movida por empresas que foram representadas pelo Liberty Justice Center, e entre essas empresas tinha inclusive uma importadora de vinhos, a VOS Selections, aqui de Nova York, que falou que os seus vinhos estavam ficando muito mais caros, os vinhos que vinham da Europa, e no dia, inclusive, que essa ação passou e foi vitoriosa numa instância inferior, o dono dessa importadora de vinhos, inclusive abriu um vinho lá super raro para comemorar, inclusive foi algo que foi relatado numa reportagem pelo The New York Times. Mas, Américo, só para a gente finalizar,